também sobre a necessidade de protocolos para retorno seguro ao trabalho. Mantivemos nossos canteiros funcionando e não tivemos problema com Covid. Tem canteiros onde nós temos 1.000 trabalhadores, como o da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. A obra está andando a pleno vapor e todas as medidas necessárias para a proteção da saúde estão sendo tomadas. A testagem no momento em que o trabalhador chega no canteiro, se tiver algum problema, ele é imediatamente afastado. O espaçamento no transporte, higienização dos veículos, separação nos refeitórios, nos laboratórios, de maneira a garantir a saúde do trabalhador. Então, estamos conseguindo manter as nossas obras sem nenhum tipo de interrupção. Então, executamos 3 bi, mais do que no mesmo período do ano passado, mais do que executamos de janeiro a maio do ano passado. E nesse período nós entregamos 94 quilômetros de rodovias duplicadas. Entregamos mais 82 quilômetros de nova pavimentação nas mais diversas rodovias do Brasil. 33 quilômetros de novas restaurações e com empreendimentos espalhados em praticamente todas as unidades da federação. Pode passar? Vou destacar aqui a construção e a conclusão de uma instalação portuária de pequeno porte em Parintins. Naquela região da Amazônia, os portos são fundamentais para o deslocamento das pessoas. 43 quilômetros de pavimentação na 432 Roraima. 32 quilômetros de pavimentação na 230 Pará, Transamazônica. Então, 32 quilômetros de Transamazônica, né, entre Tupiranga e Novo Repartimento. 9 quilômetros de duplicação na 101 Sergipe, 15 quilômetros de duplicação na 101 Bahia. A ampliação do terminal de passageiros de Fortaleza, o Aeroporto Internacional de Fortaleza. A conclusão da ampliação do terminal de contêiner de Salvador, o maior investimento portuário do Brasil hoje, 700 milhões de reais sendo investidos nesse terminal. O alargamento e recuperação de pontes na 304 Rio Grande do Norte, o arrendamento do cais pesqueiro no Porto de Fortaleza, então um leilão de arrendamento, mais um leilão de arrendamento. 6 quilômetros de duplicação da BR-101 Alagoas, entregamos isso ontem. 7 quilômetros de pavimentação na 426 Paraíba, 8 quilômetros de adequação na BR-080 Goiás, travessia urbana de Rondonópolis, 15 quilômetros de restauração uma ponte na 367 Minas, 27 quilômetros de duplicação, ministro Onix, na 116 Rio Grande do Sul, 8,3 de duplicação na 63 Paraná, 6,5 de duplicação na 392 Rio Grande do Sul, mais 2 quilômetros de duplicação na 470, enfim. E mantivemos as nossas atividades de concessão com iniciativa privada. Assinamos há 2 semanas o contrato de prorrogação da Malha Paulista, né, onde nós vamos investir, o setor privado investirá 6 bilhões de reais em 5 anos. A gente vai tirar a capacidade da ferrovia de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas ano em 5 anos. São 10 mil empregos gerados nesse empreendimento, 40 municípios atendidos com intervenções. Pode passar. Ali algumas fotos, né? A primeira da 230 é a Transamazônica, a segunda 267, Mato Grosso do Sul, da nossa ministra Tereza Cristina, o aeroporto de Fortaleza, 116 Rio Grande do Sul, ministro Onix, a 381 Minas, a gente pegou ali uma foto de um viaduto de 600 metros, o IP4 de Parintins, a obra que nós inauguramos ontem, que é a da BR-101 Alagoas, o aeroporto de Foz do Iguaçu, onde a gente está trabalhando à noite, estamos trabalhando também na ponte internacional de Foz, então tem uma agenda grande aí de visitas para a gente fazer, presidente, nos diversos canteiros. Já publicamos o edital do arrendamento portuário do STS 1414A, são 2 terminais de celulose no Porto de Santos, vão dar certo. Eu tenho hoje no TCU o projeto da BR-153 Goiás-Tocantins, da 163 Pará, do terminal de Itaqui, de Aratu, de Santana, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. E estou mandando para lá, este mês, o projeto da Ferrogrão, o da 381-262 Minas Gerais e o da Nova Dutra. E no finalzinho do mês, mais tardar início do mês que vem, estou mandando mais 22 aeroportos. Ou seja, a gente vai ter lá no TCU mais de 50 bi em investimentos a serem contratados pela iniciativa privada, né? Nós terminamos nesse período 34 estruturações de novos projetos e fechamos ao nosso 30º contrato de concessão. Então, realmente não podemos parar. Estamos seguindo à risca a sua determinação, presidente, de trazer a transformação para o setor de infraestrutura e conseguimos manter, neste período de crise, a logística e o abastecimento funcionando.
Então, enfrentamos a crise com as prateleiras dos supermercados abastecidas, com o gás de cozinha chegando, com o combustível chegando. A nossa grande preocupação, a preocupação do presidente no início disso tudo era combinar aquele efeito que nós vimos na greve dos caminhoneiros com o fechamento, com o enfrentamento à pandemia. Isso seria uma catástrofe. E isso não aconteceu. A gente já começa agora a ver alguns estados fazendo alguma abertura, e a logística funcionou. A gente exportou essa safra recorde de grãos, tivemos superávit de balança, nós exportamos a nossa produção mineral e mantivemos o abastecimento interno. Não faltou alimento, não faltou gás, não faltou combustível. Então, isso foi uma grande vitória, né? Uma vitória muito importante, e a gente está chegando aí no final desse enfrentamento, vamos dizer, talvez a gente tenha superado o período mais crítico em termos de logística, com tudo funcionando. Isso foi fundamental. Mantivemos as operações, as obras do DENIT, da Valec em andamento, né? E fizemos aí várias entregas parciais nesse período. Só para você ter uma ideia, o DENIT produziu em obras 2 bilhões de reais de janeiro a abril, um resultado superior ao do ano passado. Tivemos outro dia visitando a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, uma obra que está operando com 1.000 funcionários, estamos avançando com a ferrovia no interior da Bahia, em direção ao oeste baiano, e entregamos obras relevantes nesse período. E aí, com detalhe, 100 casos de Covid nos nossos canteiros. Por quê? Porque está se tomando cuidado, houve o afastamento de pessoas vulneráveis, pessoas com idade, pessoas com doenças crônicas. Já é uma tradição do setor de construção civil o uso de EPIs, então já se usa rotineiramente o capacete, a máscara, o óculos, a luva, a bota. E o que nós estamos fazendo é tomando também o cuidado com o transporte, higienizando veículos, mantendo espaçamento no refeitório, mantendo espaçamento nos laboratórios, e isso tem nos permitido operar sem registros de caso, então, e as obras estão andando. E nesse período, e por que é importante que elas andassem? Nesse período, por exemplo, nós entregamos 15 quilômetros de duplicação na 381 Minas, que é a estrada que mais mata a gente. Então, quando você duplica um trecho de 381, eu estou salvando vida. Eu estou evitando que pessoas acidentadas entrem nos hospitais. Entregamos 27 quilômetros de pista duplicada na 116 Rio Grande do Sul, 15 quilômetros de pista duplicada na 101 Bahia. Entregamos um terminal portuário em Parintins, que é a comunicação das cidades da Amazônia com o resto do Brasil. Entregamos terminais portuários, por exemplo, em Navegantes, né, uma estação de passageiros. Entregamos 5 quilômetros na 432 Roraima, que precisa de infraestrutura, e na semana que vem vamos estar entregando 32 quilômetros de pavimentação na Transamazônica, na 230. Além disso, amanhã
a gente assina um contrato de prorrogação da Malha Paulista, e isso também é uma coisa digna de registro, porque mostra que a gente tem batido muito na tese que a confiança do investidor permanece, e nós estamos falando de confiança. Serão investidos nos próximos 5 anos nessa ferrovia 6 bilhões de reais. A gente vai dobrar a capacidade da ferrovia, vamos sair de 35 milhões para 75 milhões de toneladas de capacidade, né? E essa capacidade extra vai nos ajudar a pegar a carga do Centro-Oeste, a pegar a carga do Sudeste e levar para o Porto de Santos. Então a gente assina esse contrato amanhã. Estamos intensificando as obras da FIOL, que vai ter agora a participação num trecho também do Exército Brasileiro. Publicamos os editais de concessão de 2 terminais de celulose no Porto de Santos, que vão ter leilão agora em agosto. E encaminhamos para o Tribunal de Contas uma série de projetos de concessão. Isso porque temos conversado com o empresariado, temos conversado com os investidores e a gente percebe realmente o interesse em manter o investimento no Brasil, pela dimensão, pelo mercado consumidor, pela qualidade dos ativos, pela sofisticação da estruturação dos projetos. Para aqueles que já têm cabelos brancos, vão entender o que eu estou falando. Fazer infraestrutura no Brasil é jogar pitfall. Onde para você zerar o jogo, você tem que atravessar o lago pelos cipós, passar por cima da cabeça dos jacarés, pular a serpente, né, se equilibrar no tronco bobo, para chegar do outro lado. E só é possível fazer isso se tiver uma fé inabalável. E a gente vai transformar o país que estava projetado para não fazer. Nós vamos transformar, nós vamos fazer com que esse país seja um país de realização e nós vamos mostrar que isso é possível. O que nós vamos fazer vai inspirar outros setores do governo a fazer a mesma coisa, a superar as dificuldades,
a entregar, a fazer a diferença na vida das pessoas. E para que a gente siga firme nesse propósito, né, de não nos permitir fazer parte de uma geração perdida que não vai deixar legado. A gente precisa construir o país das gerações futuras. Depende de nós. E a crise é uma grande oportunidade. E é bacana ver que neste momento de crise, empresas tiveram a coragem de não demitir, de enfrentar a crise, de manter seu programa de investimento, porque acreditam na retomada, acreditam no Brasil. E aí, respondendo a alguns caras da maledicência, qual é a minha empresa favorita? É toda aquela que acredita no Brasil, que ama o país como a gente ama. Essa é a minha empresa favorita. E é por isso que a gente vai continuar trabalhando. Parabéns. Estamos aqui em São Desidério, no interior da Bahia, vendo essa obra maravilhosa, que é da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Uma obra ferroviária importante, que está dentro da nossa estratégia de colocar o Brasil nos trilhos. Aqui nós vamos aliar o investimento público com o investimento privado. No final do ano, devemos fazer o leilão do primeiro trecho, de Caetité para Ilhéus. Leilão de concessão, vamos ter um operador privado. E vamos tocar a obra de Caetité até Barreiras, com a Valec, que está fazendo aqui um excelente trabalho. Uma boa notícia, em breve nós teremos também o Exército nesse empreendimento. O Exército vai assumir um dos lotes da obra. O Exército que trabalhou muito em ferrovias, mas que desde a década de 90 não trabalhava no empreendimento ferroviário. Aquela mesma competência que nós tivemos na BR-163, nós vamos trazer para cá, para a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. É o governo Bolsonaro trabalhando para colocar o Brasil nos trilhos. Mantivemos as operações, as obras do DENIT, da Valec em andamento, né? E fizemos aí várias entregas parciais nesse período. Só para você ter uma ideia, o DENIT produziu em obras 2 bilhões de reais de janeiro a abril, um resultado superior ao do ano passado. Tivemos outro dia visitando a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, uma obra que está
operando com 1.000 funcionários, estamos avançando com a ferrovia no interior da Bahia, em direção ao oeste baiano, e entregamos obras relevantes nesse período. E aí, com um detalhe, 100 casos de Covid nos nossos canteiros. Por quê? Porque está se tomando cuidado, houve o afastamento de pessoas vulneráveis, pessoas com idade, pessoas com doenças crônicas. Já é uma tradição do setor de construção civil o uso de EPIs, então já se usa rotineiramente o capacete, a máscara, o óculos, a luva, a bota. E o que nós estamos fazendo é tomando também o cuidado com o transporte, higienizando veículos, mantendo espaçamento no refeitório, mantendo espaçamento nos laboratórios, e isso tem nos permitido operar sem registros de caso, então, e as obras estão andando. E nesse período, e por que é importante que elas andassem? Nesse período, por exemplo, nós entregamos 15 quilômetros de duplicação na 381 Minas, que é a estrada que mais mata a gente. Então, quando você duplica um trecho de 381, eu estou salvando vida. Eu estou evitando que pessoas acidentadas entrem nos hospitais. Entregamos 27 quilômetros de pista duplicada na 116 Rio Grande do Sul, 15 quilômetros de pista duplicada na 101 Bahia. Entregamos um terminal portuário em Parintins, que é a comunicação das cidades da Amazônia com o resto do Brasil. Entregamos terminais portuários, por exemplo, em Navegantes, né, uma estação de passageiros. Entregamos 5 quilômetros na 432 Roraima, que precisa de infraestrutura, e na semana que vem vamos estar entregando 32 quilômetros de pavimentação na Transamazônica, na 230. Além disso, amanhã a gente assina um contrato de prorrogação da Malha Paulista, e isso também é uma coisa digna de registro, porque mostra que a gente tem batido muito na tese que a confiança do investidor permanece, e nós estamos falando de confiança. Serão investidos nos próximos 5 anos nessa ferrovia 6 bilhões de reais. A gente vai dobrar a capacidade da ferrovia, vamos sair de 35 milhões para 75 milhões de toneladas de capacidade, né? E essa capacidade extra vai nos ajudar a pegar a carga do Centro-Oeste, a pegar a carga do Sudeste e levar para o Porto de Santos. Então a gente assina esse contrato amanhã. Estamos intensificando as obras da FIOL, que vai ter agora a participação num trecho também do Exército Brasileiro. Publicamos os editais de concessão de 2 terminais de celulose no Porto de Santos, que vão ter leilão agora em agosto. E encaminhamos para o Tribunal de Contas uma série de projetos de concessão. Isso porque temos conversado com o empresariado, temos conversado com os investidores, e a gente percebe realmente o interesse em manter os investimentos no Brasil, pela dimensão, pelo mercado consumidor, pela qualidade dos ativos, pela sofisticação da estruturação dos projetos.
marginal. Então, de fato, é uma das necessidades. A gente vai atacar uma das grandes chagas do Rio agora, com esse projeto que é o Arco Metropolitano do Rio, a 493, né? Eu acho que é o assunto mais requerido no Estado, e então a gente tem uma grande expectativa com relação a esse projeto. Essa operação foi fundamental para que a gente pudesse enfrentar a pandemia com segurança. A operação de proporções gigantescas, uma verdadeira operação de guerra, trouxe máscaras para os profissionais de saúde que estão enfrentando a crise nos diversos cantos do Brasil. Sem isso, nossos profissionais de saúde, nossos bravos heróis não teriam segurança. De fato, é uma operação muito importante que trouxe esperança para a população brasileira, demonstrou agilidade, rapidez na contratação, rapidez no transporte. As equipes estão de parabéns, os pilotos. A operação só foi um sucesso graças à dedicação dos profissionais da Latam, graças ao entusiasmo, que encararam isso como uma profissão de fé, que estampavam a bandeira brasileira a cada nova pernada, que enfrentaram a jornada exaustiva, enfrentaram o fuso horário. Então, de fato, foi um esforço de muita gente, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Saúde também atuando diretamente conosco. E era uma missão que tinha tantas variáveis que podiam dar errada, que no início a gente começou a ficar preocupado. E no final a gente conseguiu alinhar aí todas essas questões e obter êxito nessa missão tão difícil, que é trazer 240 milhões de máscaras, de equipamentos de proteção do outro lado do mundo. E eles sempre fazendo isso com muito amor, sabendo que estavam se doando pelos outros. Esse foi o motivo do sucesso. Olá pessoal, estamos aqui para dar uma excelente notícia a todos vocês. Nesse mês de junho nós celebramos o 5º recorde mensal consecutivo na movimentação de cargas. Foram 12,3 milhões de toneladas, um incremento de 6% em relação a junho do ano passado. E no total do semestre nós tivemos a movimentação de 70,3 milhões de toneladas, um crescimento superior a 10%. Essa performance ela se deve à força do nosso agronegócio e à capacidade exportadora brasileira em meio a uma pandemia.
E também é importante celebrar essa notícia com os nossos arrendatários e com os esforços da nossa área operacional. Mais cedo, tivemos também a oportunidade e a satisfação de dar essa notícia ao ministro Tarcísio e ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ambos se mostraram muito satisfeitos e estão felizes com a condução da política portuária empreendida pelo governo federal. Obrigado a todos vocês e vamos em busca de novos recordes. É Luiz, boy! É bom, agora é? É, a moto vermelha. É bom, né? É o capoeiro. Vai sair daqui, velho. É o mito, viu, bicho? Onde? Cadê? O vídeo fumê, pô. Como é que o cara vê? Ele vai aparecer na janela. Não, bota, só der com a mão. Se der com a mão, tá bom demais, bicho. Se der com a mão, tá bom. Esse 40 anos, da Rizinheira. É, para não. A carro tem mais carrinho. Não, acabou. Eu acho que... Não, vai parar mesmo. É, deu bom. Aí, vai parar? Aí, velho, aí. Não vai chegou, pai. Vai para medo. Já falou. Já desceu a faquinha. Chama eu de comida do cabo. Tem os cabos Agora, como é que aquele cabo ali vai passar? Cadê o sal? Tem um bocado de cabo ali fora. Nós passar de pé. Mas acho que ele vai descer pra cá. Mas acho que ele vem pra aqui pra boca desse buraco aqui. Vem não? Pra aqui? E que ele vinha pra aqui? Começou a chegar, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Agora lá é chegando, não é não? É. A água chegando. É a água, graças a Deus. É mesmo, ó. Começou. A água tá chegando lá, fazendo amarela, ó. Agora daqui a pouco o canal tá cheio. É. Aí, acho que ela vem, né? Você abriu as quatro lá, tá? Isso aqui cheio toda coisa aí. E agora é a galera. O homem tá descendo agora lá, o corrimão. Tá na escada lá, ele tá descendo, ó. É ele mesmo. Agora o homem é fraco, viu? Olha a distância que ele fez a barreira. Ele ainda não desceu. É o fraco. Estão entrando, agora vai ficar distante também. Mas dá pra Se alguém desmaiar, vem e quer mostrar, é emocionado demais. Às vezes desmaiar e também ele não aguenta essa cintura não. Estou feliz que ele veio aqui no mesmo campo que eu vou. A parte boa que se fosse dele aqui é que ia vir outros camaradas, ia vir Nicolás Maduro, ia vir Kim Jong-un, esses caras assim. Ninguém da direita ia querer dar uma facada nele, né?
Aqui em João eu tô aqui. Aqui em João essas crianças aí com as computadoras. Filma aí, mano. Fechado com o BIT 2022. Agora só não sabe aonde. Fechado no caixão. Ali na IT, lá no CC, nós estávamos trabalhando lá e Lula veio mais de 4 caras. Chegou lá, França deu na praia. Se não quiser sair, né? Eu parar 2 dias. Eles dão onde tem trabalhador, entra só. Pessoal, a comitiva está voltando aqui, ó, e ao que parece o presidente vai parar para conversar com os seus eleitores. Então vamos aguardar aqui, já está vindo bem ali pertinho, ó, e eu vou continuar transmitindo aqui e tentar falar com o presidente. Vamos ver se é possível, né, se ele é tão acessível assim, se não tivermos problemas nenhum aqui. Tem bastante gente. Tem sempre os melhores o pessoal esperando lá no canteiro, né? Pois é, tem dois que estão lá. Como é que eu sei? Será que vai descer? Tá chegando aí, a comitiva aí, ó. Aí, ó, vai, ó. Aí, ó, desceu. Capitão chegou! Vem pra cá! E aqui também tem muito. Promessa eu não vou pegar não. Eduardo, por favor, uma foto aqui. Vai pra trás. Bolsonaro! Tá com
conseguiu. Nem conseguiu um filho dele, pô. Tô feliz, né? O homem é humilde, o homem é humilde. Ei, pegou na mão dela, ó. Valeu, capitão! Valeu, Vitor! Bota pra cacete, capitão! Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! Obrigado, Bolsonaro, obrigado! E aí, mano, deu pra pegar umas imagens boas pro canal? É o melhorzinho. Mano, o que é que tu tá filmando, né? Virei rápido.